Presta atenção nessa frase. Com a verdade, só se preocupa quem vive de mentira. Vou repetir. Com a verdade, só se preocupa quem vive de mentira. Meus queridos heróis, hoje eu venho bem triste aqui para dar essa notícia para vocês sobre a censura das redes sociais aprovada pelo STF aqui no Brasil. Isso mesmo, o STF aprovou a censura nas redes sociais. Jovem é condenado a 10 anos de prisão na Venezuela, após criticar governo nas redes sociais. Foi o que você ouviu e é o que você está vendo aí. Sentença reforma clima de repressão sobre o regime de Maduro, que usa a lei contra o ódio para perseguir opositores. Ele usa a lei contra o ódio para perseguir os opositores dele. STF decide regular as redes sociais. Tribunal determinou a institucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. É isso, meus queridos. Ministros votaram e 8 deles aprovaram a censura no Brasil, na internet. Depois da vinheta, tá no ar Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Eu confesso que eu estou triste pra caramba. Elvis Ventura, meu irmão, eu faço esse canal aqui com meu irmão, Elvis Ventura, e ele tá em recuperação de uma cirurgia que ele fez na vesícula, ele retirou a vesícula, mas ele tem umas palavras para falar para vocês aí relacionado à censura, e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá? E aí, galera, Elvis Ventura aqui. Tô voltando aqui rapidinho para comentar esse caso aí do STF. Tô me recuperando, muito obrigado aí pelos votos de todo mundo. Agradeço aí todo o apoio ao canal. Vocês estarem aí acompanhando o meu irmão aí, que é maravilhoso. Eu tive que dar essa pausa aqui do meu descanso, porque é um caso, infelizmente, que vai mudar todo o paradigma da liberdade de expressão ou o resto dela. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente já vem tendo vários casos de cerceamento da liberdade de expressão e o governo atual, o Judiciário Supremo, são 2 agentes extremamente interessados nesse cerceamento da liberdade das pessoas. Para quem já viu a decisão, para quem já leu um pouco, ou quem assistiu o vídeo, sabe exatamente o que eles querem, é taxativo o que eles querem. Eles estão falando sobre discurso de ódio, sobre um tipo de notícia que é reiterada, que é feita várias vezes, acaba se tornando um discurso de ódio. Tem grupos minoritários lá que são protegidos, vocês já sabem quais são. As coisas vão piorar, a gente já tinha previsto isso, por isso que a Liga Nerdola, o Heróis e Mais e vários outros criadores de conteúdo mais à direita sempre são muito reticentes a qualquer tipo de cerceamento da liberdade. O caso Léo Lins, recentemente, anteriormente nós tivemos um youtuber famoso defendendo uma marca famosa aí, usando uma atriz ali como escudo, e várias outras coisas que aconteceram com parlamentares de direita, com pessoas comuns de direita também. O alvo mesmo são os criadores, as pessoas de direita. Esse é o alvo. Mas não tem ombro. Censura não tem ombro. Já está pegando muita gente mais à esquerda, mas vai pegar ainda mais, ok? Então, meus queridos heróis e heroínas, mais do que nunca a gente precisa estar unido. Tony, eu e a Liga Nerdola, a gente está planejando mudanças. Com o apoio de vocês a gente consegue se manter aqui. Contem com a gente também. A gente precisa de vocês e a gente garante a vocês que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Em breve tem notícias aí das nossas estratégias, né? Como é que a gente vai agir a partir de agora. Mas é isso, contem com a gente e a gente conta com vocês. Tamo junto. É isso aí, meu irmão Elvis Ventura. A gente tá triste pra caramba. Eu vou informar vocês o que aconteceu e como que fica a internet e as plataformas depois
dessa decisão aí do STF. Vamos voltar aqui a essa matéria que eu quero comentar sobre isso com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir alguns vídeos e alguns comentários. O tribunal determinou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nesta quinta-feira, dia 26, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu pela regulação das redes sociais. Regulação, leia-se censura. Apenas André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques mantiveram o mecanismo. Deixa eu te explicar como é que funciona aí o STF. São 11 ministros e eles fazem algumas votações. Eles não eram para criar leis, mas eles estão criando, tá? Esses ministros, nenhum deles foi posto pelo povo aonde eles estão. A função de ministro do STF não é imposta pelo povo. A função de ministro do STF é uma indicação feita pelo presidente da República vigente. Já existe um debate muito grande relacionado a isso. Os caras não precisam fazer um concurso para entrar, os caras não precisam de voto da população para entrar, só precisa de uma indicação, passam por uma sabatina e etc. O governo Lula acaba de nomear alguns. O Flávio Dino, por exemplo, que era governador do Maranhão, ele acabou de se tornar um ministro do STF recentemente e gerou uma polêmica gigantesca aí, porque ele é amigão do Lula. O ministro Zanin também é outro, que foi advogado do Lula, amigão do Lula, também se tornou um ministro do STF. Alexandre de Moraes também, amigo do Lula, amigo do Fernando Henrique, amigo do Michel Temer e por aí vai. Então, são conchavos. Esses 11 ministros estão lá por conchavos, por amizade, por indicação. E não, eles não deveriam estar legislando, eles deveriam estar julgando, ok? Mas estão fazendo... hoje no Brasil está uma bagunça. Os poderes não estão fazendo o que deviam fazer. Quem deveria estar fazendo esse trabalho não era o STF. O Congresso é que deveria estar fazendo esse trabalho. O Congresso, ele sim tem votação do povo. Eu fui aqui para o X e está aqui. Assuntos do momento. Clicando aqui em assuntos do momento, nós temos o Congresso aqui como o quarto lugar em assuntos do momento. O Congresso está lá, os deputados, os senadores, a presidência. Clicando aqui na palavra Congresso, nós temos o assunto do momento, que é a censura das redes sociais, a tal da regulação das mídias sociais. Após o STF decidir pela censura no Brasil, isso aqui o Maurício Marcon está falando. Logo, chamadas como esta não se darão apenas na Venezuela, mas sim no Brasil. O Congresso precisa reagir. Olha aqui, ó. Jovem é condenada a anos de prisão na Venezuela após criticar governo nas redes sociais. Criticar o governo. Meus queridos heróis, não é à toa, não é à toa que isso está acontecendo agora, quando nós estamos aí há mais ou menos um ano da eleição de 2026. As redes sociais fizeram com que políticos fossem expostos de uma forma que jamais havia acontecido no mundo. Os políticos, nunca imaginavam que as redes sociais iriam expor tanto eles assim. E a regulamentação, ou seja, a censura das redes sociais é necessária. Apenas neste governo aqui que nós estamos vivendo, eles teriam força para fazer isso aí. O STF está lotado. Os 11 ministros que estão lá, a maioria, grande maioria, foi colocada lá pela esquerda, entendeu? Então, esse era o momento para eles fazerem isso. A eleição de 2026 é muito importante para eles. Muito importante. Voltando aqui, o Cássio Zogro fala: o Brasil não é o país da corrupção, é o país dos covardes. Temos um Congresso covarde, uma classe artística covarde, uma imprensa covarde e, o pior de tudo, uma população bunda mole. Não vai mais poder falar essas palavras que você falou. Você disse que o Congresso é covarde. Possivelmente você não vai poder mais falar isso nas redes sociais, não vai poder mais escrever no Twitch, no Instagram, no TikTok, seja lá onde for. Muito provavelmente você será questionado ou até preso, igual essa moça que a gente acabou de falar, por causa que você disse que o Congresso é covarde. E o Cássio Zogro, ele fala mais. Ó. Hoje, 8 velhos decidiram cagar na cabeça de uma nação de milhões. 8 velhos, você chamou os caras de velho. Será que isso aqui não é discurso de ódio? O que é discurso de ódio?
para essa galera? É eu te chamar de velho? É eu te chamar de gordo? De feio? É eu chamar uma atriz de feia? É eu fazer um meme com uma atriz e postar nas minhas redes sociais? Fazer um vídeo falando sobre a atriz que ela não está adequada para o papel? Porque ela está muito gorda, porque ela está muito magra? Ela não parece com a personagem original? Isso é discurso de ódio? O que é discurso de ódio para você, meu querido herói? É só o que te ofende? Ninguém tem o direito de ser ofendido mais. Nós vamos ver numa nação assim, onde você não pode criticar o governo e aí, de repente, o que acontece? Você é preso. Porque você chamou um ministro de gordo. Você disse que o fulano era ladrão porque foi pego em uma investigação da Polícia Federal. Foi pego com dinheiro na cueca. Isso que eu tô falando é discurso de ódio? É isso que vai se tornar o Brasil? Uma Venezuela. Quem nunca ouviu dizer que Brasil nunca seria uma Venezuela? Não, vocês estão exagerando. O Brasil nunca será uma Venezuela. Para ser uma Venezuela, basta ter as mesmas leis. Do jeito que tem lá, se tiver aqui, pronto. Vão começar as perseguições. As perseguições de quem você não gosta. Eu não gosto, o governo não gosta desse vídeo. Não gostou desse vídeo aqui, deste canal, nesta plataforma. Eu não gostei do que esse apresentador falou. Diz que eu sou ladrão. Plataforma, tira do ar o vídeo do cara. É isso. O Marcel Van Hatten, ele posta um vídeo e ele diz o seguinte aqui na legenda. Ditador do Brasil. Jornalista expõe Moraes no Congresso americano. O jornalista Paulo Figueiredo foi direto ao ponto durante audiência no Congresso dos Estados Unidos. Chamou Alexandre de Moraes de ditador do Brasil. A declaração foi feita durante reunião da Comissão de Direitos Humanos, em Washington, que discute se decisões de Moraes estariam violando leis norte-americanas. Figueiredo expõe ao mundo o que boa parte da imprensa brasileira insiste em esconder. Isso é um fato. Isso é um fato. Você não vai ver vídeos como esse meu, como a própria Oeste que a gente acabou de colocar aqui. Você não vai ver notícias como essa sendo mostrada desta forma, como ela realmente é. Você não vai ver. Você vai ver a mídia, a grande mídia, se escondendo. Porque a mídia se beneficia com isso aqui. A mídia, a grande mídia. As TVs abertas se beneficiam com isso aqui, cara. A Globo, o SBT, a Record, as TVs abertas, que recebem dinheiro do governo, inclusive. Elas se beneficiam disso aqui. Elas já são censuradas há muito tempo. A TV aberta já é censurada há muito tempo, então eles já estão acostumados com a censura. A internet não. A internet vai lá e fala. As pessoas comuns vão lá e falam. Agora, nem as pessoas comuns vão poder falar. Porque a plataforma vai censurar. A plataforma vai evitar que você fale. Entendeu? E se a plataforma não evitar que você fale, o que vai acontecer? A plataforma vai ser criminalizada. É essa a lei. Figueiredo expôs ao mundo que boa parte da imprensa brasileira insiste em esconder. Censura prévia, previsões políticas, perseguição a adversários ideológicos. É isso aí. É o que a Venezuela faz, galera. E outros países ditatoriais. E um judiciário que se coloca acima da Constituição. É o que acontece no Brasil. É ou não é? É ou não é? Estou falando errado? Segundo ele, Moraes usa o pretexto de combate à desinformação para insultar um regime de medo e silenciar opositores. Vamos assistir aqui o vídeo. My first encounter with transnational repression began in 2019, when Brazilian authorities decreed my preventive arrest in a highly politicized case involving President Trump. Though I was already legally living in the United States, Brazil placed me on Interpol's Red Notice list, triggering the cancellation of my journalist visa. ICE agents took me in handcuffs to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. In 2022, Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, Brazil's current dictator masquerading as a judge, targeted me again for reporting inconvenient truths. He froze all my Brazilian assets, blocked my social media, canceled my passport, and condemned me to exile. When legal channels proved insufficient, he used back channels
to have the United States FBI call me, attempting to coerce my testimony. House Judiciary Committee Chair Jim Jordan questioned this unprecedented violation in a letter to the FBI Director Christopher Wray on May 21st, 2024, a letter never answered. Today, Moraes publicly insults me from Brazil's highest court, calling me a pseudo-journalist and a fugitive, though I've lived openly in Florida for 10 years. He claims there is a secret arrest warrant against me, and I cannot defend myself because I have not been formally charged, and that I don't even know if I've been placed on Interpol's list again. My case is not isolated, but part of a systematic campaign. Journalist Alan dos Santos spent over 2 years on Interpol's red notice list before his lawyers proved the Brazilian government possessed no evidence and got his name removed. When the Biden administration denied his extradition, stating that his conduct wasn't criminal in the United States, leaked dialogues revealed Moraes' judicial advisors discussing the possibility of sending operatives to kidnap Alan from U.S. soil and clandestinely transport him to Brazil. His warrant remains open in Brazil, and he continues facing millions in fines for posts made on U.S. soil. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Shellenberger has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. É isso aí, meus queridos heróis. O que aconteceu foi que algumas pessoas acabaram fugindo do Brasil para não serem presos, porque estavam falando simplesmente a opinião deles. Da verdade, só quem tem medo são os mentirosos. Da verdade, só quem tem medo são os mentirosos. Quem vive mentindo. Aqui, ó, o Luciano Hang fala Brasil na contramão. Compartilho com vocês uma notícia absurda. O Congresso Nacional aprovou o aumento do número de deputados, passando de 513 para 531. Olha aí. Isso é claramente uma manobra para evitar a redistribuição justa das vagas entre os estados, que deveria ser feita com base no crescimento ou na perda da população. Em vez de corrigir as distorções, preferiram aumentar a máquina pública, que já tem muitos gastos. Né? O Brasil é inchado de pessoas ganhando 30, 40, 50, 60 mil reais, como os deputados, os congressistas aí. Mas eles querem mais. Eles querem mais. Enquanto países como Itália reduzem o número de parlamentares, aqui no Brasil seguem ignorando a vontade do povo, caminhando na direção contrária. Essa decisão vai custar mais de 150 milhões por ano aos cofres públicos. E aí, será que vai sobrar pra gente com mais aumento de impostos? Fica a pergunta no ar. Me conte sua opinião nos comentários. É isso aí. É isso aí. Aqui embaixo, ó, o Partido Novo. E eu não estou fazendo propaganda para partido nenhum, inclusive esse partido aqui optou pelo voto nulo na última eleição. E eu não sou a favor de voto nulo, tá? Eu prefiro votar acreditando, entendeu? Eu prefiro votar acreditando. Mas votar nulo eu não incentivo ninguém a fazer. Se você votou nulo, isso aí é um problema seu. STF acaba com liberdade nas redes. Por 8-3, o STF passa por cima do Congresso e da sociedade e joga no lixo o marco civil da internet. Entenda o que muda. Agora a gente vai para uma parte aqui que eu concordo com eles, que realmente a gente precisa entender o que muda após essa decisão do STF, da maioria aí do STF. Agora, plataformas serão responsabilizadas civil e criminalmente pelo que os usuários publicam, salvo exceções que elas mesmas precisam identificar. Tudo sem decisão judicial. Resultado: por precaução, redes como Instagram, TikTok e X devem censurar cada vez mais. Já existe uma censura, galera. Já existe. Algumas palavras você não pode dizer. Aqui no YouTube, algumas palavras você não pode dizer. Lá no X, algumas palavras você também não pode dizer. Palavras, sabe, bobas como preto. Isso já diminui o alcance, sabe?
falar negro, a palavra negro, a palavra machista, a palavra feminista, entendeu? Em algumas plataformas, se você falar, você não tem alcance nenhum. Isso já é um tipo de censura. Agora, essas coisas vão redobrar. A censura vai ser muito maior, porque as plataformas vão ficar preocupadas com o que vão acontecer com elas judicialmente. O STF argumenta que quer combater desinformação, bem entre aspas, né, esse combate do STF. E o discurso de ódio. Mais uma vez, o que é ódio para você? O que é ódio para você, meu querido herói? O que é ódio para eles? É uma piada com gordo, com preto, com mulher, com português, com papagaio, com animal? Isso é ódio? Quem é que vai determinar o que é ódio, cara? Na prática, tudo que incomodar os poderosos vai ser passível de censura. É isso aí. O cara tá lá em cima e aí ele quer se beneficiar de alguma coisa referente, pode ser financeira, pode ser de conchavos políticos, pode ser qualquer favorzinho de pessoas poderosas. E aí ele vai ver alguém como inimigo e aí ele vai dizer que aquilo dali é discurso de ódio. E o que vai acontecer? Essas pessoas e a plataforma vão ser criminalizadas. Ah, eu não gosto disso. Tira esse vídeo do ar. Ah, eu não gosto disso aqui. Isso aqui é discurso de ódio. Tira do ar esse vídeo. Aí o governo vem. Você atentou contra a lei. Você vai ser preso. A decisão contrária diretamente à vontade do povo isso aqui eu concordo. Tá? Vamos lá. A decisão contrária diretamente à vontade do povo. Se o povo fosse votar isso aí, cara, jamais isso aqui passaria. Jamais. Jamais. Foi preciso o STF entrar, cara, para poder isso aqui ser aprovado. Conforme a Constituição brasileira, é o Congresso quem deve decidir sobre esses temas. E os deputados e senadores rejeitaram a censura. Vocês estão vendo? Deputados e senadores rejeitaram. E o STF foi lá e fez mesmo assim. Ou seja, o STF está indo totalmente contra o povo. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa, cara? Mas o STF já não vê limites para a sua atuação. Meus queridos, a gente vai ver um vídeo do Caio Coppola, mas antes eu queria mostrar para vocês por que o Congresso está calado. Renato Barros falou: o Congresso foi completamente anulado e aceitou caladinho, porque muitos estão com o rabo preso. Lula decide acionar a STF contra derrubada do IOF. Imposto aí, mais um imposto para meter profundamente aí no povão. Lula decide acionar a STF contra a derrubada do IOF. A AGU pede informações à Fazenda e prepara argumento. Agora a gente vai ver um vídeo do Caio Coppola falando sobre a censura. Aqui no Space Liberdade, Caio Coppola diz que STF instaurou a censura prévia no Brasil, ao regular a internet, passando por cima da vontade do Congresso. O STF reinterpretou e criou uma nova norma jurídica. Se isso não é ativismo judicial, eu não sei o que é. Isso aí, meus queridos. Os caras estão criando leis. E a gente está calado. E o Congresso está calado. Compartilhem esse vídeo. Cliquem aqui para ajudar o canal. Compartilhem esse vídeo. Tá passando o QR Code aí. Ajuda a gente. Vamos chegar a mais pessoas. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Não sei o que vai acontecer. Vamos ouvir o Caio. Naturalmente, porque instaura, na prática, a censura prévia no Brasil, que é vedada pelo artigo 5º da Constituição e também pelo artigo 220 de forma bastante explícita. O que isso significa? A partir do momento que a empresa ou a plataforma de tecnologia é responsabilizada pelo conteúdo produzido por terceiros, eles vão, tunar os seus algoritmos para que temas sensíveis não cheguem sequer a ser publicados. Isso restringe aí o tamanho, o escopo do debate público, principalmente em questões controversas. Por exemplo, na época da pandemia, quando alguém questionasse, de repente, a eficácia aí de imunizantes ou a eficácia de medidas de lockdown, naquele contexto de histeria coletiva e de interdição do raciocínio coletivo, aquilo era tido como antijurídico. Passou-se o tempo e descobriu-se que muitas das objeções que eram feitas, na verdade, correspondiam à verdadeira ciência.
tanto que a maioria das narrativas da pandemia caiu por terra. Inclusive, o fique em casa, a economia, a gente vê depois, foi maquiado de fique em casa se puder, após a paralisação de setores importantes, né, da economia brasileira. Mas, enfim, só para dar um exemplo de como essa jurisprudência é perniciosa. Agora, doutor Zé Eduardo, com a máxima vênia, chega a ser irônico trazer aí à baila o teórico Montesquieu para falar dessa decisão, porque o Montesquieu também dizia que o poder judiciário é um poder nulo, já que o juiz é a boca da lei, ele expressa a lei, ele deveria ser um aplicador da lei. E quando a gente pega aí as máximas dos nossos doutos e ilustres ministros, o que a gente vê? Senhor Dias Toffoli, nós somos editores de um país inteiro, nós somos editores de uma nação inteira. Não é um aplicador da lei, é um editor da lei. Ele adita, ele suprime, ele modula. Para ficar aqui também, último exemplo, viu, Juliana, do doutor Luiz Roberto Barroso, atual presidente, eu vou citar entre aspas para não me equivocar. Ele diz o seguinte: o judiciário deixou de ser já de algum tempo um departamento técnico e passou a ser um poder político na vida brasileira. Acontece que é um poder político não eleito. O Congresso Nacional já deixou bem clara qual a visão que ele tem sobre liberdade de expressão e deixou isso cristalizado no artigo 19 do Marco Civil. O Supremo Tribunal reinterpretou e está criando uma nova norma jurídica. Se isso não é ativismo judicial, ingerência na competência do legislativo, eu não sei o que é, e Montesquieu não está orgulhoso. Ele está se contorcendo no seu túmulo. Cara, é sensacional, simplesmente sensacional, cara. Sensacional. Destruiu aí, tava debatendo, destruiu o opositor, né, dele, e o debatedor, o cara que tava com ele. Tá aí. É ativismo judicial. E o Google tá preocupado, tá? O Google, que é a grande big tech das redes sociais, o Google tá preocupado. STF, Google está preocupado com regulação das redes sociais no Brasil. A empresa expressou preocupação sobre possíveis impactos da medida na liberdade de expressão e no funcionamento da economia digital. A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, desta quinta-feira, dia 26, que estabeleceu que redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos postados por usuários caso não retirem o material ofensivo, mesmo sem ordem da Justiça, gerou reação no Google. Esse negócio de conteúdo ilícito, essas coisas aqui... Isso aqui é ilícito para quem? Quem é que diz que é ilícito? Já existem leis, cara, para isso. Já existem leis. Não precisava desta censura aqui. A empresa expressou preocupação sobre possíveis impactos dessa medida de liberdade de expressão e no funcionamento da economia digital. Mas me diz uma coisa, cara. Quem ganha milhares de dinheiros todo mês, 50, 60 mil, quase 100 mil, tem gente que está ganhando quase 100 mil reais por mês. Quem é que se preocupa, cara, com a economia geral, economia de outras pessoas? Quem está recebendo dinheiro público de impostos gigantescos, o IOF agora, né, vai ter aumento. Quem é que se preocupa quando está recebendo dinheiro público? Eles não vão se preocupar com isso, eles não vão se preocupar se tem um cara gravando vídeo, falando verdades, mais uma vez, ó. Da verdade, só quem tem medo é quem vive de mentira. Da verdade, só quem tem medo é quem vive de mentira. Da verdade, só quem tem medo é quem vive de mentira. Quem é que vai se preocupar com o cara que está gravando vídeo ali no fundo de quintal? Com o cara que está fazendo, passando informações reais, verdadeiras? Quem é que vai se preocupar? Esses caras não vão se preocupar com isso, cara. Em comunicação divulgado à imprensa, a empresa declarou que, abre aspas para o Google, ao longo dos últimos meses, o Google vem manifestando suas preocupações sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. Estamos analisando a tese aprovada, em especial a ampliação dos casos de remoção mediante notificação, previstos no artigo 21, e aos impactos em nossos produtos. Continuamos abertos ao diálogo. Mais uma vez, meus queridos heróis, eu vou encerrar esse vídeo deixando para você um questionamento. O que é ódio para essa galera? O que é ódio para você? O pessoal da Red Pill fazendo vídeo sobre o masculinismo. Educação masculina. Podcast ali de evangélicos falando sobre Jesus Cristo. Falando sobre homossexualidade. Falando sobre LGBTs, falando sobre família, sobre a importância da família tradicional, por exemplo. Canais de mulheres falando sobre cuidar dos seus filhos, sobre como que é ser uma boa dona de casa. Isso é um discurso de ódio para quem é contra isso. Canais cristãos falando contra a deletação de bebês. Isso é um discurso de ódio para as feministas. Canais de cultura pop falando sobre bilheteria, falando sobre lavagem de dinheiro no cinema, falando sobre P. Diddy,
que é um negro, que está na comunidade negra, hip hop, esses canais vão estar fazendo discurso de ódio contra negros. Não podem falar sobre o P. Diddy, não podem falar sobre Bella Ramsey, sobre uma atriz feia, uma atriz gorda. Não posso chamar aquele ator negro ou aquela atriz negra. Não posso dizer que eles não são bons atores, que eles não estão de acordo com o personagem original. O ator negro vai interpretar um personagem que no quadrinho é branco. Isso tá errado, mas é um discurso de ódio. Uma piada que você faz. Opa, isso aí é discurso de ódio. Vocês estão entendendo para que essa regulamentação das redes sociais? Vocês estão entendendo? Deixa seu comentário aí, meu querido herói, minha querida heroína. Durante todo o vídeo ficou passando um QR Code aí. Nós não sabemos como vai ficar o canal Heróis e Mais, que fala verdades aqui, que procura ser honesto o máximo possível com vocês. Honestidade no governo do Maduro não é legal, não. Lá você tem que falar bem do governo. Lá você tem que falar bem das obras, por exemplo, nacionais. Quando eu for falar de uma obra nacional aqui, do Lázaro Ramos, da Xuxa, quando eu for falar de alguns queridinhos do governo aqui nesse canal, quando Elvis e eu estivermos falando, e eles não gostarem, e os amigos do rei não gostarem, o que vai acontecer com o canal? Então, o que eu ia dizendo, o QR Code durante todos os vídeos vão estar mais presentes para você ajudar a gente financeiramente, porque a gente não sabe até quando que o canal vai. Tem aqui o link dos patrocinadores, nossos patrocinadores que fazem um bom trabalho e que acreditam no nosso potencial, no trabalho do Heróis e Mais, da Liga Nerdola. Os patrocinadores estão aqui, todos os links deles, para vocês obterem pelo nosso link. Falem que vieram pelo nosso canal. Se você trabalha pela internet, meu querido, fique atento. Fique atento. Deixe seu comentário. E muito obrigado a todos vocês que compartilham os nossos vídeos e se inscrevem no nosso canal. Mais uma vez, quem tem medo da verdade é quem vive de mentira. Está no ar, Heróis e Mais.